Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que assistiram o meu último vídeo, que comentaram, que curtiram e que compartilharam. E hoje irei iniciar com vocês um novo aspecto, né? Um novo tipo de abordagem para a nossa série Comentários sobre Filmes. E a abordagem que trarei hoje será comentando uma resenha crítica que escrevi para o Letterboxd dos filmes em questão, né? Será um teste, digamos assim, e espero que funcione. Acredito que tem muitas ideias que eu coloco nessas resenhas críticas que muitas vezes eu não consigo transpor para os áudios e acaba ficando algo muitas vezes um pouco superficial, ainda que muitas coisas que eu disse em outros vídeos tenham ali bastante valor. E o filme em questão que escolhi para hoje é o The Shooting, né? Dirigido pelo Monte Hellman e que foi traduzido aqui para o Brasil como Disparo para Matar. Bom, então iniciarei lendo aqui essa resenha crítica que escrevi em alguns momentos irei fazer alguns comentários. Primeiramente, é necessário elogiar a capacidade do diretor de contar uma história por meio de uma narrativa contemplativa. The Shooting não é um filme que busca o rigor absoluto de um Bresson, de um Ozu ou mesmo de um Antonioni. Cineastas que procuram tornar aquele mundo quase uma realidade observada em estado puro. Pelo contrário, ele mistura elementos distintos. Há um certo naturalismo nas atuações, mas também existe uma construção visual e narrativa que conduz o espectador para uma contemplação constante. O resultado é algo muito singular. O filme consegue unir duas tradições aparentemente opostas. De um lado existe a estrutura clássica do western, algo inevitável mesmo tratando-se de um western revisionista. Do outro, há uma influência clara do modernismo contemplativo europeu. Essa fusão dá ao filme uma identidade própria e faz com que ele se esconda nos detalhes. Então, nesse início, pessoal, eu quis falar um pouco sobre o estilo contemplativo de se fazer cinema. E esse estilo contemplativo ele ficou muito popular com a tese do Paul Schrader, publicada em 1972, onde ele destrincha alguns filmes a partir de pequenos pontos e de uma forma de se filmar que ele coloca como estilo transcendental. Então são filmes que de certa forma vão realmente, não só pelo conteúdo, mas também pela forma, falar sobre realidades que transcendem o mundo, né? Realidades assim sobrenaturais. E o cinema do Bresson e do Ozu, eles tinham isso muito evidentes. São diretores assim que todos os filmes deles, praticamente, né, são transcendentais, né? No caso do Bresson, eu acredito que todos são feitos nesse estilo, né, que foi descoberto pelo Paul Schrader. E no caso desse filme do Monte Hellman, né, ele consegue misturar assim duas tradições, né? Então ele tem um pouco do western, né? Então algumas características ali clássicas do western, né? Como o ritmo um pouco mais lento, né? E, e personagens assim com uma roupagem bastante caricata daquele universo estarão presentes aqui, né? Ele não abandona esses elementos mais clássicos, mas ao mesmo tempo ele se usa de uma forma de filmar que é bastante humilde, né? Eu gosto de usar esse termo, né? O cinema contemplativo, ele não busca a todo momento manipular o espectador, né? Ele quer realmente que o espectador contemple aquilo e a partir disso o espectador ele irá ali
ir discernindo aquela narrativa, né? Bom, continuando o texto. Desde o início, já estamos inseridos em um mistério. O interessante é que esse mistério não engana apenas os personagens, mas também o espectador. Quando comecei a assistir, tive a impressão de que a mulher sem nome seria uma espécie de força regeneradora dentro daquele mundo árido. Parecia alguém que tentaria despertar nos demais personagens uma sensibilidade perdida, uma abertura para a realidade simples, como a comida, os costumes e a convivência humana. No entanto, o filme gradualmente desmonta essa expectativa. A personagem surge como um anjo de trevas, disfarçado de um anjo de luz. Antes mesmo da ruptura definitiva, já existe algo profundamente perturbador na cena em que ela mata o cavalo branco. Aos poucos, ela abandona qualquer aparência de empatia. Sua fala se torna mais agressiva, sua postura mais fria e desaparece qualquer tentativa de conquistar a confiança daqueles homens. Então, ali no início do filme, né, a personagem dessa mulher, ela aparece ali com uma proposta para os outros dois personagens e durante a convivência deles ali, ela vai falando sobre a comida, sobre os costumes, tentando de alguma forma convencer eles a irem se transformando, né, tendo uma regeneração em relação àquele mundo western, né? Eu imaginava que fosse um filme nesse sentido, quando eu vi ali, né, onde eles seriam, digamos que, transformados pela aquela forma de agir dela. Mas ao longo do filme você vai vendo que ela não consegue mais suportar eles, né? Ela começa a realmente tratá-los com desdém e levá-los assim a um caminho bastante assim enigmático. E lá no início do filme, né, a gente tem a cena onde ela assassina, né, o cavalo branco de uma maneira assim muito fria, o que já é uma cena assim bastante misteriosa ali, né? Bom, vamos dar continuidade aqui no texto então. A chegada de Billy torna essa interpretação ainda mais forte. Tanto ele quanto a mulher parecem existir fora da condição humana. Em vários momentos, eles agem como se não pertencessem àquele mundo. Há uma estranheza constante em sua presença, como se fossem criaturas que observam os homens sem realmente compreendê-los. Ao mesmo tempo, conforme a jornada avança, os protagonistas mergulham cada vez mais no desespero. Tudo indica que estão sendo conduzidos para uma espécie de inferno. O próprio Billy utiliza imagens que apontam nessa direção, mas é justamente nesse momento que acontecem os eventos mais significativos do filme. Bom, então, quando aparece, né, o personagem do Billy, que é interpretado pelo Jack Nicholson, nós vemos que tanto ele quanto a mulher, eles agem de maneiras muito estranhas, né? Ao longo do filme, o próprio cenário, né? O cenário ele começa ali com um teor ali árido, sem muita vegetação, né? Aí depois, quando a mulher, ela de certa forma começa a dar essa abertura para os personagens, parece que aquele mundo vai se regenerando, eles vão passando por lugares que tem mais verde, que tem mais vegetação. E quando aparece o Billy, parece que tudo isso se desmonta novamente, né? E a partir daí, os personagens eles caminham cada vez mais para um deserto assim, sem qualquer tipo de esperança. E o personagem do Billy, né, e a mulher, eles sempre estão ali vestidos com um preto, né, com um teor assim bastante gótico para aquele tipo de universo. Bom, dando sequência novamente, e agora eu vou falar desses eventos significativos, porque a interpretação que eu tenho em relação a este filme, né, é que ele é uma espécie assim de purgação desses dois personagens, né? Então, o jovem recebe a oportunidade de realizar um ato de caridade. Diante dele está alguém necessitado, e pela primeira vez surge a possibilidade de reparar os próprios erros. E outro aspecto interessante é que esse homem da barba parece ser justamente o líder da mulher e do Billy, pois ele conduz o jovem para a morte, mas ao mesmo tempo se surpreende com seu gesto de caridade.
Depois disso ele morre. O mesmo acontece com seu companheiro, que realiza uma obra de misericórdia ao sepultar o jovem morto antes de encontrar o próprio fim. Então, a gente vê que tem esse homem de barba, né, que foi citado ali quando eles pararam numa pequena vila. E esse homem de barba, ele é dito ali pelo Billy, pela mulher, como digamos que sendo o líder deles, né? E quando eles deixam o jovem ali perdido, o jovem ele encontra esse homem de barba. E quando ele encontra esse homem de barba, ele oferece ali um pouco de algum doce, alguma coisa assim que ele tem. Então ele abre mão daquilo que seria importante para ele pelo bem do homem de barba, né? Que seria ali uma obra de misericórdia, de alimentar o faminto e ao mesmo tempo seria um gesto de caridade de dar ao outro aquilo que seria para o seu sustento, né? Visando um sacrifício. E isso surpreende bastante o homem de barba, né? Pois, de certa forma, todos aqueles personagens estavam encaminhando eles para um caminho cada vez mais de condenação, né? Então, esse ato de caridade, por mais que depois o personagem morra, de certa forma, foi o significado que a vida dele precisava, né? É aquela coisa que é bastante dita, assim, na tradição católica, né? Que a caridade apaga uma multidão de pecados, né? E eu acho que isso foi muito bem trabalhado nesse filme. E depois há um momento onde o amigo dele, né, o mais velho, consegue se reparar fazendo outra obra de misericórdia, que é sepultar um defunto, né, que também é uma obra de misericórdia. Bom, continuando novamente, é justamente aí que a leitura espiritual do filme se torna mais interessante. Os demônios podem conduzir os homens ao sofrimento e até mesmo à morte, mas são incapazes de compreender a realidade do amor. O inimigo não entende a caridade porque foi exatamente ela que ele rejeitou. Por isso, mesmo enquanto parecem conduzir aqueles homens para a destruição, existe uma força superior que os leva a praticar gestos que transcendem toda aquela obscuridade. O próprio filme sugere que essas figuras misteriosas existem há muito tempo, observando ciclos semelhantes se repetirem, como se fossem entidades presas a uma realidade espiritual decadente, incapazes de compreender aquilo que torna o homem verdadeiramente humano. A conclusão reforça essa impressão. Os personagens caminham para a morte, mas não para uma morte vazia. Foram conduzidos por um caminho sombrio, por uma realidade fechada sobre si mesma, mas encontraram durante a jornada oportunidades de agir de maneira que ultrapassa aquela escuridão. Isso é muito importante para conseguir entender a chave desse filme, né? Como a gente tem aqueles personagens misteriosos como realmente sendo ali figuras diabólicas que querem conduzir aqueles personagens para uma destruição, nós vemos que eles não conseguem compreender esses gestos, né? O inimigo ele não consegue compreender o amor. Então eles não conseguem compreender, por exemplo, o Homem da Barba não consegue compreender a obra de caridade do jovem e eles também não conseguem compreender o personagem enterrando o defunto. Qual o valor que tem isso? É impossível para o demônio compreender. O intelecto dele não consegue conceber o amor. O peso do amor, principalmente, né? E o próprio filme sugere em muitos momentos que essas figuras existem há muito tempo ali, né? Tem essa coisa deles serem, digamos que, observadores de ciclos, né? Eles vão ali tentando cada vez mais levar mais almas assim a essa autodestruição. E a conclusão, né? Ela é muito interessante porque os personagens eles caminham para uma morte. Os dois ali, eles cada vez mais caminham para a morte, mas nunca uma morte vazia, né? Eles são conduzidos por um caminho sombrio, mas eles agem de maneiras que ultrapassam aquela realidade. E aí que entra a questão da forma transcendental. Como é um filme que você observa a todo momento, são filmes que não se aproximam tanto dos personagens, não tem tanto daquela forma de filmar humanista, né, onde você faz bastante close-ups, esse tipo de coisa. É um filme sempre bastante distante.
acaba que é como se você estivesse observando aquela realidade de uma maneira divina, né? E, e por meio dessa observação constante, você consegue entender os momentos onde há ali a graça nos personagens agindo, né? Então, os personagens eles agem de maneiras que, tipo, não fariam muito sentido naquelas circunstâncias, né? E isso é muito da graça, né? É um dom gratuito, um dom que o homem não espera, mas que Deus já está oferecendo a ele. E concluindo aqui o texto, né? Essa interpretação também é reforçada pela própria linguagem visual do filme. O início é extremamente seco. Depois surgem espaços mais vivos, mais verdes, como se houvesse uma abertura momentânea para algo diferente. Mas quando a verdadeira natureza da mulher começa a se revelar, o mundo volta a se tornar árido. A paisagem acompanha a degradação espiritual da narrativa. Isso sem contar nos visuais da mulher e de Billy, sempre intensificado pelo escuro. É isso que torna The Shooting tão elegante e sofisticado. Trata-se de um filme que acontece muito mais nas entrelinhas do que nos acontecimentos visíveis. Para muita gente, ele será apenas lento ou monótono, mas se for contemplado com atenção, especialmente sob uma perspectiva mais transcendental, revela uma riqueza impressionante. Em vários momentos, inclusive, lembra a maneira como Bresson utilizava as ações aparentemente simples para sugerir realidades espirituais muito maiores do que aquilo que estava sendo mostrado na tela. Que foi aquilo que eu havia dito, né? Essa poética que o diretor se utiliza, né? De ir refletindo um pouco daquela realidade espiritual por meio das paisagens e dos visuais dos personagens. E outra coisa bastante importante é esse aspecto do transcendental. Recomendo bastante que vocês procurem um pouco mais sobre essa teoria, pois ela abre muitos horizontes para você apreciar um novo tipo de cinema, né? Porque o cinema que nós estamos acostumando a assistir, ele normalmente é bastante humanista, né? O que eu quero dizer com humanista? Não é que ele é humanismo secular do século XIX, não. Ele é humanista no sentido de que ele se foca mais no drama humano. E enquanto cinema transcendental, o drama humano, ele não sobrepõe a forma divina, né? Então, os filmes eles são como que um olhar divino sobre aquele mundo. Você acompanha aquela narrativa como se de fato você estivesse na perspectiva de Deus. E quando as coisas sobrenaturais acontecem, são em pequenos momentos do filme, porque Deus age em momentos sutis das nossas vidas. Então, esses filmes eles te educam bastante também a perceber nas nossas vidas os momentos em que Deus está agindo. Momentos assim que você percebe que, tipo, talvez você não fosse capaz de fazer aquilo naquele momento. Ou talvez você enxergasse que você está fazendo algo sobrenatural em relação àquilo que normalmente você faria. Tudo isso é a ação da graça. Então, você conseguir compreender a ação da graça sem ser apenas por vias extraordinárias é sempre muito importante. E por isso eu recomendo bastante, né, que assistam esse filme. É uma boa porta de entrada, é um filme que tem ali a questão do western, é um filme que tem ali um pouco do estilo norte-americano ainda, né? Ele é um pouco mais acessível em relação ao cinema do Bresson, ao cinema do Ozu, ainda que o Ozu tenha filmes com narrativas mais fáceis de você rastrear, né? E se tornou também um dos meus filmes prediletos, o The Shooting. Para mim, eu acredito que seja o principal western que eu já assisti até hoje. Ainda quero trazer outros vídeos sobre o western, pois é um estilo de filme que foi trabalhado das mais variadas formas, então há muito conteúdo interessante, há um desenvolvimento poético visual muito próprio daquele universo que consegue falar de muitos temas. Então, recomendo muito que vocês conheçam mais sobre o cinema western. O vídeo de hoje era isso. Espero que tenham apreciado esse novo estilo que tentei propor. Se não gostaram muito, comentem. Se gostaram,
mas preferem que eu continue também trazendo do outro estilo, peço também que comentem. E se gostaram bastante, né, e desejam que eu priorize realmente esse estilo, também peço que digam para mim, pois é muito importante, né, para realmente saber aquilo que vocês querem ver, né, e não somente aquilo que eu quero produzir. E, bom, o vídeo de hoje era isso. Peço que rezem por mim e salve Maria.